promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, estamos com Superação com o Peregrino, iniciando hoje nessa sexta-feira, início de chuva e tal, gostoso de ficar em casa, ver uma TV, tomara que estejam todos bem, com cobertinha já bem quentinho, nas suas casas, tudo legal. Pois bem, estamos aonde? No Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Curte o nosso canal, clique no sininho e receba todas as notificações de toda a nossa programação. Ao vivo de segunda a sexta, a partir das 19 horas. Siga o nosso Instagram, o Instagram do Portal Nações, @PortalNações. Baixe também o aplicativo do Portal Nações e aí você vai ter toda a programação, música 24 horas, tudo na sua mão, beleza? Para você utilizar o aplicativo, no Instagram tem algumas informações nos stories e tal do aplicativo em si. O Instagram, Portal Nações, @Portal Nações, beleza? Pois bem, vamos começar hoje então o nosso Superação com o Peregrino, Guga Zanata, tudo bem? Então, antes de mais nada, sigam o Peregrino. Lá vai ter todos os meus stories com relação a treino, tanto treino, agora estou fazendo um novo treino, já faz um mês que estou fazendo um novo treino, que é numa academia, onde eu aprendo uma arte marcial, já fazia há muito tempo artes marciais, eu já treinei taekwondo, eu sou graduado, pouquinho graduado de taekwondo, e hoje eu estou fazendo Muay Thai, na Gigante. Então, lá no meu Instagram, tem as fotinhos, tem os treinos, até as minhas caminhadas, as minhas corridas diárias, estão tudo lá no O Peregrino SC, @Peregrino_SC. Apoiadores do programa Superação, Zanata Tech. Também nós temos a Farben. Farben pensou tintas, pensou Farben. Tinta oficial da Porsche Cup, ok? E a Zanata Tech é uma empresa de produtos de limpeza pesada, onde você vai utilizar na sua empresa ou na sua casa, na sua obra, certo? Tem o limpa-obras, tem o limpa-telhas, tem o hidrofugante, que é o produto que repele água de materiais porosos, bem interessante mesmo, certo? Pois bem, hoje nós vamos ter uma conversa muito massa aqui com um convidado especial, colega de trabalho, show de bola, e vocês vão saber o quê? Como sobrevivi a um acidente grave de carro. Isso ele vai contar toda a história, quem realmente ele é, vocês vão conhecer o meu convidado e também vão conhecer essa superação de vida que ele passou, e
Ainda bem que hoje está conosco. Beleza? Pois bem, Roberto Carlos Grilo Haganin. Tudo bom? Boa noite, tudo bem. Boa noite, boa noite. Então, o Roberto é engenheiro agrônomo, professor e mestre em recursos naturais, certo? Pois bem, Roberto por Roberto, vamos roubar aí de uma apresentadora, Roberto por Roberto. Conte-nos o seu ponto de vista, né? Quem realmente é Roberto Haganin? Eu sou, em primeiro lugar, né? Eu sou gaúcho, né? Falando em gaúcho, tem vários gaúchos te acompanhando lá, te assistindo. Legal. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei em Santa Maria. Daí, depois que me formei em Santa Maria, eu era funcionário da Universidade Federal de Santa Maria, trabalhava no banco de sangue, tinha um trauma, tinha 2 vagas quando passei no concurso. Uma era para o laboratório de solos, parte de agronomia, e tinha para o hospital. E eu pensava que eu nunca ia passar, eram 3.000 candidatos, e eram 2 vagas. Aí meu colega, eu morava na casa de estudante, meu colega disse assim, vai lá dar uma olhada que saiu o resultado do concurso. Eu fui olhar, cheguei lá, estava eu e uma colega, tirou os primeiros lugares, a gente estava empatado, com 78 pontos, melhor dizendo. E daí eu pensei, bom, eu como tinha 24 anos na época, o critério de desempate era a idade. Certo. E eu pensei, eu devo ser o mais velho. E ela era a mais velha. O mais velho podia escolher. Ela escolheu o laboratório de solos e eu fui para o laboratório do hospital. E daí eu tive que superar, porque foi a primeira superação que eu tive, porque eu acompanhei minha mãe com câncer. 3 anos no hospital, eu era pequeno. Nossa. Então eu não tinha verdadeiro trauma. Foi a primeira coisa que... Depois que eu fui trabalhar no IRGA, em Santa Maria, quer dizer, em Cacequi, me formei em Santa Maria, fui trabalhar em Cacequi, terminou meu contrato e eu fui morar na Itália. Passei num processo lá, não dá para dizer que era um concurso, era um processo seletivo, que tu tinha que ter a processo de cidadania em andamento. Certo. E daí eu fui selecionado. E a gente meio que tem uma ilusão do que é a Europa, do que é primeiro mundo, né? E eu fui, tinha uma bolsa de 3 meses, era para estudar, só que chegou lá, eu não vi nada do estudo e nem a bolsa, né? Nossa. Sim, daí, mas foi legal, foi uma experiência muito legal. No início foi muito difícil, eu queria retornar ao Brasil, né? Nossa, mãe do céu. Tá, e aí, depois dessa ida para fora, você começou a trabalhar lá, começou a se virar, porque tinha que, né, se virar para pelo menos se alimentar. Sim. Né? A bolsa não tinha. Sim. O primeiro trabalho foi em uma casa de repouso, que é para cuidar de velhos, né? Aí, como eu tinha experiência do hospital, né? Sim. Aí acabei pegando, porque pagavam bem, recebia muito bem, mas eu tinha sempre na cabeça que eu queria trabalhar na minha área. E só para trabalhar na área, tu teria que ser técnico, operário, mecânico, operário agrícola, né? Ou tu reconhecer o teu curso. E o processo de reconhecimento do curso, tu tinha que pegar toda a documentação, fazer a tradução da documentação e entrar no processo. Daí ficaria mais 1 ano ainda na faculdade, na universidade, e depois teria que fazer o tipo de um estágio, um TCC mais ou menos. Aí era um processo muito complicado e não garantia que eu fosse pegar um emprego, né? Eu fui trabalhar na floricultura. Aí eu me encontrei, trabalhei 5 anos nessa floricultura. Nossa, 5 anos. 5 anos, gostei muito. Bom, e depois dessa situação, 5 anos trabalhando floricultura, você retornou ao Brasil? Não, eu fui morar em Londres. Morei 1 ano em Londres, porque eu queria fazer um curso de paisagismo inglês. Certo. Que o jardim, o estilo do jardim inglês é muito diferente, é uma mistura só, né? E também para aprender a língua, né? Conhecer, porque aconteceu uma coisa muito estranha, que a primeira vez que eu peguei o ônibus lá em Londres, eu sentei no meio
E tinha os londrinos mesmo, começaram a brigar, enorme, um brigando com o outro assim, e eu não entendia quase nada no meio, e eles empurravam o braço para lá e para cá. Meu Deus. E eu queria ver a hora, que não via a hora de descer, né? Foi que eu consegui escapar, né? E quando eu senti que eu aprendi o inglês mesmo, foi o dia que o meu travel card não funcionou no metrô. Daí eu fui perguntar para o fiscal que estava com um problema com o meu travel card, e eu entendi tudo que ela disse, né? Aí eu disse, não, daí eu tive que voltar para a Itália, né? Ah, sim. E aí, tu morou 1 ano, então, em Londres, retornou para a Itália, e aí, como é que foi? Nesta época aí, a Itália estava em crise, começou a entrar em crise. Tinha um programa do governo que era mais ou menos como o Bolsa Família ou como seguro-desemprego, que o governo te dava 800 euros para te ficar em casa, para te pagar o aluguel, pagar a comida, só que cada vez estava ficando pior. E para conseguir trabalho também nessa época era muito difícil. E eu me inscrevi num programa do Banco Internacional de Desenvolvimento, o BIRD, e tinha que falar inglês, né? E daí me inscrevi, mas não pensava que fosse ser chamado para a entrevista. E a entrevista era pelo Skype. Nossa. E daí, como eu tinha voltado de Londres há pouco tempo, ainda estava fresquinho o meu inglês, né? E daí eu fui falar com o americano, todo em inglês, pelo Skype. E daí ela começou a falar, eu entendia tudo e falava. Claro que o inglês é totalmente diferente, mas a gente se entendia. Acabou, ela disse, daqui a 15 dias tem o resultado do concurso, desse processo seletivo, né? E eu nunca pensei que fosse, não levou 15 dias, foi 5 dias, saiu o resultado. Eu tinha só 2 dias para chegar no Brasil para assumir a vaga, né? E daí, enfim, fui direto para o Piauí. Foi uma diferença cultural muito grande. Nossa, né? Mãe. Porque a questão do horário. E temperatura, como é que estava lá? Temperatura, sempre que... Em Londres, no verão, uma coisa que Londres, para mim, era bacana, que no verão, tem horário de verão, 11 horas da noite é dia ainda, né? E 3 horas da manhã começa a nascer o sol, né? Então, e é uma temperatura agradável, né? No Piauí, tu tá transpirando todo momento, né? Até a noite, sim, baixou o sol, tu ainda tá suando. Sim, com certeza. Né? Tá, e lá no Piauí, tu fez um estudo, tu conseguiu a... Não, eu fui trabalhar, eu trabalhei, foi um contato, foi uma experiência muito legal, porque eu tive contato com quilombolas, que eu nem sabia, na realidade, o que era, né? Os indígenas, índios, certo. Né? Mas a gente pensa que os índios, aqueles na Oca, são perdidos na floresta, né? Mas descendentes de índios, né? E os quilombolas e o pessoal com a agricultura familiar, né? Foi uma experiência muito legal, porque eu tinha que acompanhar os projetos, eles tinham que dizer o que eles queriam, eu tinha que executar, realizar os projetos e passar para esse banco, que é um banco internacional, né? E depois era um contrato de 8 meses, né? E daí a gente tinha que defender os projetos, né? As associações, né? Certo. Mas a diferença climática, a questão de Londres muito diferente. A questão cultural, a questão da comida também tem uma diferença muito grande, né? Eu até dei uma pesquisada na Piauí em si, e tem algumas partes assim que eu vou dizer assim mais turísticas, né? Mas é uma coisa bem diferente, assim, é algo que a gente não imagina, né? É um negócio, mas é bem interessante, bem legal, bem Sim, legal mesmo. O Piauí e o Maranhão tem uma briga para a questão quem que fica com os lençóis maranhenses, né? Então tem uma parte dentro do Piauí muito pequena, eles têm uma encosta pequeniníssima da praia ali, então. Sim, sim. E aí, depois desse projeto, né? Depois de tu ter participado desse projeto em si, tu foi para onde? Ainda dentro desse projeto, eu morei em 3 estados. Eu morei no Piauí, morei no Ceará e no Rio Grande do Norte. Né? Eu fiquei no Piauí 1 ano, 8 meses, praticamente 8 meses. Depois eu fui para o Ceará. Eu ficava indo para o Ceará, para o Piauí, para Mossoró. E nesse tempo eu conheci o pessoal da Universidade Federal de
o Ferza de Mossoró, que eu comecei a pensar na questão de colocar uma floricultura, mas é uma coisa totalmente diferente, né? A gente tem um clima aqui, um tipo de vegetação aqui, e eles têm outro lá. Tem coisas que não se adaptam lá, né? Então, a gente consegue se adaptar aqui, né? E eu acabei gostando muito de Mossoró. Gostei porque, assim, uma cidade a gente tem aquela imagem do Nordeste, né? Sim. Que o pessoal é paupérrimo, pobre, e não é. Não é tudo isso, né? E Mossoró se destacou de todas, por quê? Porque Mossoró é uma cidade que economicamente é rica, como aqui Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, né? Lá Mossoró é a maior cidade do Rio Grande do Norte, não é nem Natal, né? Aham. E lá tem muita questão da primeira vez que eu tive contato com o cavalo de ferro, o petróleo, para o petróleo terrestre, né? E eu gostei muito, é uma cidade muito organizada, e comecei a visitar a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, foi onde que eu fiz o mestrado. Ah, sim. E ali tu fez o mestrado em recursos naturais. Fiz Até por causa desse cavalo mecânico que Sim. sempre está lá movendo para tirar o óleo da terra, Sim. né? O petróleo em si. Legal, legal. Muito massa. Bom, e aí, nessa situação, tu conseguiu entrar para o mestrado, né? Sim. E foi lá mesmo em Mossoró que tu começou o mestrado, começou a estudar e... Sim, foi na UFERSA lá. Eu trabalhei com uma planta endêmica da Caatinga, que era o meu trabalho era o estresse salino se ela produzia óleo, é Lippia gracilis, né? Que ela só ocorre numa determinada região da Caatinga. E eu adoro ir para campo, trabalho de campo, né? Minha orientadora não gostava muito, assim, mas eu gostava muito de ir para campo, né? E daí comecei. Na verdade, eu queria floricultura, né? Trabalhar com floricultura. No Brasil, infelizmente, não tem nada de área de pesquisa ainda para a questão de floricultura. E a gente falar de uma experiência que eu tive no Ceará mesmo, um amigo meu que se formou em agronomia, ele tem uma floricultura no Ceará. Ele conheceu um italiano que trabalha na Olambra, na Holanda, né? Eles fazem biopiratarias. E eles que dizem, tipo assim, eles não dizem biopirataria, né? Mas o que a gente não valoriza, a gente diz que é mato, né? Aham. Daí eles vêm, conhecem várias espécies que têm um potencial. E esse potencial, eles fazem melhoramento. Que a partir desse momento não passam mais ser da gente mesmo. Uhum. Mas por falta da nossa vontade da gente de conhecer algumas espécies, de ter esse interesse, essa visão, que ela tem o potencial, né? Aí, quando eu fui para Mossoró, eu comecei a fazer o mestrado lá, né? Foi nessa área de recursos naturais, né? Certo. E aí tu já trabalhava com relação à situação de como é que eu vou dizer, de mobilidade em si, tu fazia algumas consultorias? Sim, fazia algumas consultorias. Eu trabalhei na Progel, que é uma empresa lá de Mossoró, Sim. que ela faz consultoria ambiental, né? E eu trabalhei nessa consultoria aí, era uma área que uma mineradora tinha que fazer o levantamento para quais as espécies que tinha, se poderia ser supridas ou não, né? Aí acabei fazendo, daí na última semana, que eram os alunos da universidade que me auxiliavam também, né, para fazer, e eu sofri um acidente. E o meu carro, era o último dia, né? Meu carro, para quem conhece, quem não conhece, né? É um Jeep Bandeirantes, é um carro muito antigo, né? E o cara que bateu no Jeep foi lateral, ele vinha de outra rua, e o carro dele era um Gol, para quem conhece também, a lataria não é muito... Aí bateu... O que aconteceu comigo? Ninguém se machucou, tá? Mas o que aconteceu comigo? Foi o fato de eu ter batido a cabeça na lataria eu estava com cinto de segurança, né? Mas bati a cabeça na lataria, tive uma hemorragia, e decorrente da hemorragia eu tive uma infecção, e decorrente da infecção eu tive um AVC. Aí eu fiquei 1 mês e 1 semana em coma. Nossa, mãe faltando do céu. 1 semana para terminar a minha dissertação, defender a minha dissertação, né? Nossa, isso daí dá até um arrepio, né? Bom, e aí então o Jeep, por ser forte, não machucou ninguém,
dentro do carro, só você que bateu, deve ter batido na coluna, né, da É, porta ali. é isso. Porque o acidente foi na lateral da tua porta, assim, no Sim. caso. Ele veio de frente na tua porta. Sim. E aí tu deve ter batido de lado e bateu Sim. a cabeça na coluna da porta. O Jeep Bandeirantes é um carro muito forte mesmo. E hoje a gente vê o pessoal de Lages, tem muito lá. Tem revenda ainda hoje desses Jeeps aí. Sim. Que tem até vários modelos, né, do Jeep. Tem Jeep, tem picape, tem, né, curtinha, tem longa, né, tudo mais. Eu adoro esse Jeep. E aí, então, nisso tu ficou 1 mês e 1 semana no hospital. Sim, eu fiquei 1 mês e 1 semana no hospital. E tu pode nos contar como foi esse 1 mês? Tu lembra de alguma situação? Olha, aconteceu um fato que nesse 1 mês que eu fiquei em coma, eu achei que tivesse recebido a visita de uma colega, né? Porque as colegas do mestrado era a única loira que tinha, uma loira falsa, porque era colorido o cabelo, né? Mas eu achava que era ela, né? E o corredor na minha frente, que depois eu comecei a pensar que eu tinha um corredor na minha frente que eu poderia estar no hospital. Mas na minha cabeça eu pensava que era só 5 dias que eu estava no hospital, né? E daí quando eu me acordei do coma, né, eu vi que não tinha corredor na frente nenhuma, mas ainda eu errava muito as palavras, ainda no falar, né? E daí eu disse, não tem corredor na minha frente. Daí eu estava com a sonda, com o soro, a sonda, o fraldão, né? Eles tiraram, mas até aquele momento eu não sabia o que tinha me acontecido ainda, né? Aí eu comecei a ver, eu conseguia perceber que a saída da UTI era do meu lado e não tinha na frente, né? Então eu comecei a pensar. E quando eu voltei, porque quando eu voltei, saí do hospital, né? Eu tinha 10% de chance de sobreviver. Nossa. O médico me disse. Eu perdi 10% da visão, 10% da audição. Hoje já está mais, né? Com certeza, que com o tempo vai. Mas eu pensava assim, o trauma que eu fiquei depois, eu pensava, eu estou acabado. E uma coisa aconteceu antes, 1 semana antes, que eu achei, depois, muito tempo, comecei a pensar, lembrar que eu pensei assim, eu estou com 42 anos, na época, 42 anos. Eu já viajei, já conheci vários lugares do mundo, assim, né? Eu posso morrer agora, sabe? E Meu pai do céu. daí acontecer aquilo, daí eu comecei a associar e pensar tanta coisa, né, que a gente passa a pensar, né? Aham. Não, e é uma loucura, né? Tu teve, então, uma visão, quando estava em coma, da visita de uma colega, né? E percebendo um corredor, algo Sim. que, quando tu acordou, não tinha isso. Deixa eu te contar, quando eu voltei quando eu saí do hospital, daí a minha orientadora me disse, não, tu não pode defender. Ela me falou tudo. Eu também percebi que eu tinha ficado muito mais tempo porque eu estava com a barba grande. Aí eu disse, não é só 5 dias, com certeza, porque eu nunca deixo a minha barba crescer assim. E daí eu falei com a minha orientadora e ela disse assim, impressionante o que aconteceu contigo e tu não ficar com a sequela, né? Porque na realidade eu fiquei com sequela, né? Mas eu poderia ficar surdo, mudo, andar de cadeira de rodas, coisas assim. E daí ela disse, não, tu não vai defender agora, tu vai ter 6 meses para te recuperar, tu vai para o Rio Grande do Sul de novo. E uma coisa aconteceu porque na época o meu irmão foi me buscar lá, o médico só me liberava se ele fosse lá me pegar. E era de todos os irmãos, era o único que ia tirar férias daquela semana que ele veio só para... Porque... E eu agradeço demais, assim, uma coisa que... O carinho que ele e a esposa dele tiveram comigo, assim, nesse processo de recuperação, né? E daí, depois, quando eu voltei, e liguei para minha colega, agradecer para ela que ela esteve no hospital. E ela disse, não, Roberto, eu nunca fui te visitar. Eu tenho trauma de hospital. Meu pai do céu. Daí eu comecei a pensar, não tinha corredor na frente. Tem pessoas que não acreditam, né? Mas eu passei a acreditar, né? Uma visão além, né? Sim, sim. Algo
diferente. Sim. Bom, e aí então, como é que foi o processo de recuperação? Tu acordou, teu irmão já estava ali, teu Sim. irmão, esposa, e aí... Foi só meu irmão. foi seu Ela irmão. foi me cuidou lá. Ok. Assim. Mas o processo, quando eu acordei, quando saí, daí eu estava tomando um anticonvulsante e a enfermeira me falou o seguinte: tu espera que o médico, como ele estava em Natal, tu espera o médico, ele vai te explicar o que aconteceu contigo, né? Aí daí ele me falou que eu estava tomando anticonvulsante e que eu não podia sair assim sozinho, né? Que eu tinha ficado uma semana só. E umas coisas que eu lembro, quando no hospital, todo mundo tem gente que fala que eu gosto de comida do hospital, né? A comida não era ruim, mas eu me lembro que o garfo era de plástico e tinha o frango para mim e sempre acabava quebrando, então eu acabava não comendo, né? Daí ele chegou e daí eu comecei a pensar muitas coisas assim, a gente se abraçou, chorei, né? Porque eu comecei a pensar, bom, eu nunca mais vou poder trabalhar, né? Nunca mais vou poder dirigir, né? E quando o médico falou que tinha acontecido, né? Aí começou a cair a ficha das coisas, né? Eu comecei a demorar um tempo a perceber algumas coisas, né? Eu não sabia se eu ia conseguir defender a minha dissertação no mestrado, né? Mas ele sempre estava junto lá, né? E a minha cunhada, por telefone, dizia o que tinha que fazer, o que podia comer, o que não podia comer, né? E assim, a parte motora, né? A tua parte motora, tu saiu do hospital, tu ainda não caminhava, Não, eu já caminhava, mas eu caminhava, mas eu não tinha muito equilíbrio ainda, né? Eu não podia fazer movimentos bruscos assim, né? Certo. Eu tinha um pouco de tontura também, né? Porque eu estava também muito fraco também. É que assim, ó, para mim, eu não via que eu estava magro, porque eu sempre fui magro. Agora que eu estou gordinho, mas assim, eu olhava no espelho e parecia que questão de peso não tinha acontecido nada, só percebia pela barba, né? Sim. E daí a tontura, assim, comecei a sair, daí começou o pessoal a ouvir, eu fui na escola, na universidade, né? E sempre ia acompanhado, né? E daí, quando eu, na minha cabeça, tentava superar, tentava dizer que não tinha acontecido isso, e daí a minha orientadora disse, não, Roberto, tem que ter calma, porque o que aconteceu contigo foi muito sério. E não pode ser assim. Eu não quero que tu vá lá defender e tu morrer lá na frente. Né? Não quero isso. Né? Sim, não. É algo Sim. que é uma batida forte, né? E ficar um mês e uma semana acamado, apagado, né? A base de remédio e tudo mais e tal. Pô, o corpo se modifica todo, né, cara? Sim. E outra questão do equilíbrio, o equilíbrio, hoje eu uso meia de alta compressão na perna direita. Né? Sim. Se eu estou sem meia, eu perco totalmente o equilíbrio. Olha. Mas, por exemplo, quando vai chover, eu já começo a sentir a minha dor na perna. Daí todo mundo, quando eu falo assim, tem parafuso na perna, eu disse, não tem parafuso, porque é uma sequela do que aconteceu, né? Mas eu sinto na perna. Né? Olha só, cara, que coisa. Bom, na vida, né, nessa tua fase da vida em si, ocorreram algumas perdas. Quem se passou mais presente nessa situação e quem você acha que se ausentou nesse momento? Olha, acho que ausentar não teve ninguém, sabe? Até os amigos, assim, os colegas do mestrado mesmo, né? Mas uma pessoa que passou a ser muito presente mesmo foi muito minha cunhada, a esposa desse meu irmão, onde eu fiquei, né? Ela passou assim, ela me cuidava como se eu fosse filho dela. E eu, como sou um aquariano, né? Eu não gosto muito de grude, coisa assim, né? E eu pensava, não morri, né? Mas quando começou o processo de síndrome de pânico, aí, primeira vez que eu saí com ela, assim, quando faltou luz à noite, foi terrível, né? Mas a pessoa que estava muito presente, além da minha família, era ela, muitas vezes. Que bom que teve um braço direito forte aí. Com certeza. Camarada Andrews, nós temos alguns comentários aí já? Por favor, coloque na tela aí então. Vamos falar com o pessoal de casa.
Opa! Ó, a Ângela, sempre conosco aqui. São as experiências da vida que nos engrandecem, é? Não, Roberto? É verdade, né? Show de bola. O Mago do Amor é o Lucas, o nosso colega que dá aula de programação lá. Ele tem um canal chamado Mago do Amor. Ele escreve poesias e tal. Show de bola. Grande Guga, entrevistando um cara muito legal. Abraço, Roberto. É verdade. A Cleide, show. Ó, boa noite, meu amigo Roberto. Aí, show de bola. Opa! Boa noite, mano Roberto. Olha aí, o Rodrigo. Show de bola, Rodrigo. Que bom. Rodrigo mora lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Aí, galera gaúcha, ó, show de bola. Valeu. Esse foi o meu irmão que, quando eu comecei a dirigir de novo. Porque eu tinha trauma, achava que nunca mais ia dirigir de novo. Mas ele falou o quê? Ó, tu não, ele começa a cantar dirigindo. Não, daí ele me lembro que ele chegou e disse assim para mim, vamos ali na chácara, porque ele morava no centro, vai dirigindo. E daí eu fui dirigindo, mas meio do lado, né? E daí dirigi até a chácara. Nossa, eu cheguei todo molhado lá praticamente. Aí no outro dia ele disse assim, eu preciso colher lá numa outra cidade, que ficava 12 quilômetros lá, e eu preciso que tu faça a baliza. Ele foi na máquina e eu no carro na frente. Daí quando ele disse, agora tu pode voltar para casa, e eu sozinho. O carro não passava de 40. Eu cheguei ensopado em casa. Coisa, mas isso é muito bom. Agdel, Gustavo e Roberto, amigos maravilhosos, satisfação em acompanhar vocês juntos nesse bate-papo. Louvo a Deus por sua vida, Roberto. Obrigado por compartilhar conosco a sua história. É verdade. Obrigado, Agda. Obrigado por estar com a gente aí também. Dalva, bom te ver aí, Roberto. Legal, hein? Show de bola. Professor Williams. Salve, Roberto e Gustavo. Pessoas da melhor qualidade, queridos. Valeu. Obrigado, Will. Obrigado mesmo. Albina. Albina é a tia Bina. A tia Bina é a tia da Paty, minha tia. Legal. Obrigado, Bina. Obrigado por estar com a gente. Muito legal. Professor Will, segue uma dica do Roberto e não passo mais veneno no quintal. Arranca os matinhos com as mãos. A Silvana também. Obrigado, Silvana, por estar com a gente. Boa noite, amigos. Roberto e Guga, quantas experiências, Roberto? É verdade. E isso, às vezes, a gente tá aí, passa Sim. de vez em quando, um do lado do outro, e a gente não sabe quem é quem, né? Quando tu me perguntou, tu sofreu um acidente? Eu disse, não, mas daí eu comecei, caiu a ficha que foi os alunos da 243. Eles são demais, né? A Vera, meu amigo. A Vera é minha querido. Colega, a Verinha, ela tá lá no Rio Grande do Sul também, mas ela é daqui. Ela é minha colega na agronomia. Ela é agrônoma da Epagre aqui. Show de bola, show de bola. Guilherme, manda salve, Robertinho Gaúcho. O Jorge, ó. Jorge sempre fazendo doação, E aí ele ainda pediu para mim cantar um negócio na semana passada, que eu nem lembro como é que é, mas o Roberto roubou, não, o Jorge roubou meu coração. Não, Jorge, você é um ladrão, roubou meu coração, é algo assim. Um grande abraço, Jorge. Show de bola. Maíra Alves, legal, a 243, show de bola, presente nesse podcast. Obrigado, pessoal. A 243 é maravilhosos. São todos maravilhosos. Eu tive um dia ali com vocês e show de bola. Adorei vocês. Massa pra caramba. Cristiano Menezes, esse cara é 10. Referência na superação. É verdade. O Jorge, salve, Gugão. Esse Cristiano aí, Menezes, é o meu sobrinho. Lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul também. Ele dá aula, é professor também. Professor? Também. Show de bola. Rodrigo. KKK, mano, é um exemplo de inspiração. Tenho orgulho de ti sempre. Minha inspiração. Show de bola. Isso é legal, hein? O Éder, o nosso colega aí. Boa noite, Roberto e Guga. Exemplos de inspiração. Um abraço. Obrigado. Obrigado a todos por estarem com a gente. E realmente é superação. E superação todo dia, né? Porque a gente tem que se superar, a gente tem que se desafiar, né? A gente tem que sempre ter aquela coragem de dar aquele primeiro passo. Né? E essa situação de ter um acidente na vida é algo que a gente não espera, né? É um acidente. E poder se reerguer, né? Da forma que tu se reergueu e conseguiu acabar o mestrado, né? Conseguiu fazer com pessoas amigas que estavam contigo. E isso é muito importante, né? Eu sempre, até mesmo nos primeiros podcasts que eu comecei a fazer, eu disse, pessoal, amigo é tudo. A gente tem que ter, porque são pilares, né,
que a gente pode se apoiar, que são pessoas que nos dão força, né, para poder superar certas situações. Então, é de extrema importância, né? De extrema importância mesmo. Bom, então, nessa situação toda, tá, tu conseguiu voltar, né, a ter uma vida normal, né? Tu não teve assim tantas sequelas complicadas, né? Sim, teve sequelas, como um pouco de perca de audição. Eu brinco com meus alunos que, assim, quando está todo mundo conversando, assim, pessoal, esqueci o aparelho em casa, eu não consigo ouvir vocês. Legal, legal. E aí, essa situação da perna em si, que tu tens que usar, eu também uso, às vezes, aquelas meias de compressão, até por causa da circulação, até porque eu fui obeso, né? Ainda sou, mas eu fui super obeso, né? E essa parte da circulação, o coração, ele ficou um pouco maior, né? Então eu tive que ir em cardiologistas e tal, eu tive que ver como é que estava o mecanismo interno, né, das coisas, tudo. Então eu às vezes tenho que estar usando essa meia de compressão, aí eu uso nas duas pernas. Até mesmo para correr e tudo mais, né, para melhorar a circulação das pernas, até porque o coração, por estar um pouco maior do que devia, né, porque antes era muito grande, era, né, muito obeso, então o coração teve que se adaptar. E agora eu estou bem menor, né, com 70 quilos a menos, e com isso, né, a gente tem que ter alguns mecanismos para não ter problemas, né? Então, essas meias de compressão aí, até bermuda de compressão eu uso também, né, para dar uma ajeitada e, né, o mecanismo interno funcionar certinho, senão pode vir a falhar, né? Deus o livre. Bom, então, assim, o que agregou com relação a essa sua experiência, né? Pode nos contar aí um pouco? Olha, o que agregou, assim, para mim, né, foi a questão que a vida da gente é muito curta e a gente tem que ser o melhor possível nesses momentos, né? Eu acho que eu não sou um cara ruim, mas com certeza depois disso eu fiquei muito melhor, sabe? Porque assim, eu comecei a passar a valorizar pequenas coisas. Não tem aquela coisa, por exemplo, tem gente que gosta de adquirir. Eu procuro curtir a vida dentro do possível, né? Aproveitar, sabe? Procuro não fazer mal para ninguém. Eu acho que eu já era assim, mas foi muito acentuado. E a lição também, assim, que se eu parar agora, sabe que eu vou me inscrever para o doutorado, né? E eu fiz um artigo em 2 dias. E daí comecei a pensar assim, pô, a gente sempre pensa, mas já estou quase velho, não vou fazer mais nada, vou acabar a vida, não sei o quê. Aí eu disse, não, se eu parar, eu vou ficar vivendo igual, daí vou ficar vendo o quê? Daí resolvi me inscrever no doutorado. Há 2 anos atrás eu me formei em licenciatura em geografia, né? Também, nessa idade, tu fazer uma graduação ainda, né? Então, eu acho que a lição é que a gente não deve parar nunca, né? É verdade. Até o último minutinho ali. É verdade. E aproveitar cada momento, né? Cada momento a gente tem que aproveitar, né? E com certeza, eu vejo isso de poucos tempos para cá, porque antigamente eu largava de mão. Sim, quando a gente é mais novo, a gente nem pensa nisso, né? E aperta o botão F, vai. Sim. E agora não, essa parte assim de aproveitar o momento, como eu faço as minhas corridas ao meio-dia, né? Tem gente que diz, pô, mas ao meio-dia eu vou almoçar, eu vou descansar. E hoje, de tanto que eu fiz, né, o meu descanso é estar na pista correndo, sabe? É aquela... é uma adrenalina que precisa, é a endorfina que, né, move, que eu preciso mesmo, sabe? Então, é uma situação que, naquele momento, eu tô para mim. Eu tiro para mim. Ou eu tô andando, né, só caminhando, ou só correndo, eu tô ali.
Tem uns alunos que às vezes vêm comigo, corre e tal. Eu tô com um sonzinho aqui, eu só digo, quer vir, vem. Né? Vem e vamos embora. Cada um no seu limite, cada um na sua velocidade. Sim. E vamos tocando. E é uma situação que é legal. Né? A gente curte esse momento. Né? Eu, pelo menos, curto esse momento. Então, assim, a superação é diária, né? Sim. É diária. Com essa situação de estudo também, tu entrando agora para um doutorado, né? Deixar para mais tarde? Não, é fazer. E tu sabe que tu trabalhando a parte da mente, né? Tu vai estar exercitando ela, vai estar aprendendo outras coisas, vai estar focando em situações diferentes, vai vir ideias diferentes. Sim. Né? Quem sabe o teu projeto pode ir para um outro caminho. Sim. Né? E assim vai indo. Imagina, eu não sou radialista, não sou jornalista, né? Me convidaram para trazer uma ideia, né? Pelo fato da superação, e hoje já é o 28º programa. Né? Muitos gostaram e gostam das nossas conversas aqui. Sim. Então, eu tento sempre trazer situações diferentes e histórias, né, de pessoas reais, né, como a sua história, que fazem pessoas pensarem em casa, pô, e a minha vida, como é que tá? Né? Situações assim do tipo, será? Eu acho que eu estou muito parado, né? Eu posso me mover um pouquinho. Né? E se a gente fazer com que 1, 2, 3, 10 pessoas se inspirem, né? Façam acontecer nas vidas delas, algo que é bom para ela, para nós já está valendo a pena, né? Já ganhamos a noite. Né? Show de bola. Pessoal, para quem quer conhecer mais o Roberto, tá? Instagram, @RaganinGR, RaganinGR, tá? RAGAGNINGR, tá? Esse G aí é do Grilo. E o R é do Roberto. Só não botei o C por causa do Carlos, porque eu sofria bullying no quartel por causa do Roberto Carlos. Canta aí, Roberto Carlos. Coisa, né? Bom, então assim, é melhor a vida no minuto ou 1 minuto na vida? Acho que é 1 minuto na vida. 1 minuto a mais na vida, né? Imagina, né? Sim. Tem gente que corre, mete o pé e tal, e acelera no carro. Sim. Pra quê? Pra quê? Verdade. Vai ganhar uns minutinhos a mais para chegar mais cedo ou coisa e tal? Não, aproveite a vida. Ande num nível legal possível que possa estar vivendo e curtindo. E digo mais, aqueles que andam de carro aí direto, né, e acelerando e tudo mais, não conseguem perceber a beleza que a nossa cidade ou a cidade onde você vive tem ou possui. Né? Eu comecei a andar, a caminhar, tanto nas cidades onde eu vou, Florianópolis, Praia do Rincão, as Lagoas, Cocal do Sul, Forquilinha, Meleiro, sabe? Criciúma, nos parques e tal. E eu comecei a perceber certas situações que de carro a gente não vê. A gente passa lotado. Sim. E às vezes assim, uma casa que tem um jardim bonito, ou um parque legal que naquela cidade tem, sabe? São situações que quando a gente vai caminhando, a gente vai percebendo, porque a gente está numa velocidade bem menor do que a do carro e a gente vai curtindo. É uma coisa que eu digo para os alunos, né, para os meus alunos, porque eu dou aula de geografia também, né? E daí eu pergunto para os meus alunos, pergunto em vários temas, né? Às vezes pergunto coisas de biologia, que não é minha área, que não é a minha disciplina, mas Sim. eu pergunto, porque eles têm que, como técnicos, têm que saber responder, até para saber conversar com as pessoas. Às vezes tu não domina um assunto. Correto. E daí eu digo assim para eles, procurem não só usar o celular para abreviar palavras, mas pesquisar determinado tema, né? É verdade, é verdade. Não, isso é extremamente importante, né? Porque o técnico ele não pode ser bitolado, Não. né? Ele não pode ser. O meu pai vive
num edifício onde tem um técnico agrônomo embaixo. O cara é extremamente divertido, legal pra caramba. E ele, assim, ó, numa simplicidade, e ele, assim, ó, cara, eu gosto do meio do mato. E um certo dia eu estava andando lá no meio do mato, aonde eu tenho um sítio, ele dizendo, eu encontrei uma pilha de bananeira. E ele trouxe, está na garagem dele, um monte de caixa de banana. E o pai é fissurado por banana. Assim, tá, e esse caixa de banana aí? Aí eu disse, não, pode pegar um, seu Domival, pode pegar um. Beleza, aí eu disse para ele, cara, tu gosta de ameixinha e tal? Lá na minha casa, no meu sítio, eu vou pedir pro pai trazer para ti. Então aí a gente fez uma troca ali, né? Aquelas ameixinhas amarelinhas que vem nos cachinhos, né? Sim. Espereira. E aí nessa, a gente fez a troca. Eu mandei para ele essa ameixinha aí. Mas assim, é algo que é interessante, cara. E nessas poucas conversas que a gente tem, né, com o vizinho agrônomo, ele traz umas experiências, cara, que é muito legal. Né? A parte de solo, a parte da fauna em si, é um negócio... Nossa, e o técnico em si, ele tem que ter uma visão ampla. Eu né? até falei para o Giorgio que ele quer fazer agronomia. Daí ele perguntando, olha, agronomia é um curso muito amplo. Não é só de solos que trabalha, fala a questão de mecanização, a questão de botânica, a questão de zootecnia. Tu tem que conhecer várias áreas, né? E assim é para a vida. Tu tem que conhecer de tudo. Eu me lembro que cada cidade que eu visitei na Europa, quando eu saía, eu procurava ver as características dos locais. Eu me lembro que eu estive em Fátima, em Portugal, e eu estava com os italianos e eu disse assim, eu vou perguntar por que aquela senhora está toda de preto. Porque a mulher portuguesa, a certa idade, ela usa roupa preta, né? Daí eles são meio desconfiados quando chega assim. E daí eu perguntei por que ela usava preto, né? Ela disse que depois de uma certa idade, eles usavam preto ou a perda do pai ou do pai ou da mãe na família. E usa o resto da vida, né? E o tipo de comida, eu fui para Lisboa, eu vou comer o bacalhau, que é uma coisa tipo, os italianos que estavam comigo foram comer macarrão. Só que o macarrão de Portugal não é a mesma coisa, colocaram coentro e daí, como eles dizem, foi esquifo, que nojo, né? É diferente, eu imagino. É uma coisa, até, por sinal, tem no TikTok ou no Kawaii, tem umas brincadeiras assim, que os italianos brincam com essa situação toda da culinária em si, né? Eles colocam um filme de alguns botando alguma coisa na massa e tal, e aí eles pegam a comida típica daquela pessoa que fez a massa diferente e judiam da comida. Um negócio só, né, de brincadeira em si. Mas a parte típica, a parte de características de cada cidade, eu gosto de ver também. Eu gosto de caminhar e... Blumenau, eu saio para caminhar em Blumenau, eu fico olhando as ruas, fico olhando a parte da vegetação em si, a parte das casas em si, os jardins, né, as praças. Cara, eu adoro. E fico imaginando certas situações assim, muito legal. Pois bem, galera, nós estamos quase no finalzinho aí. 2 minutos. Meu Deus do céu. Gente, já estamos no final, então, do nosso programa. Só gostaria de deixar um recadinho para vocês. O boné do Peregrino, que vai nessa bolsinha aqui. O que acontece? Esse boné é um exemplo, é o símbolo da minha superação com relação à luta contra a obesidade. Eu luto desde então, eu estive a 170 quilos hoje. Estou nos 100 quilos e ainda pretendo baixar mais, só que agora está um pouquinho mais difícil, né? Mas, mesmo assim, estou perdendo medidas, né? Mas o peso ainda não. Eu estou trocando, então, a massa gorda pela massa magra, né? E ainda estou nesse peso, mas quero baixar um pouquinho mais. Então, isso é um símbolo, né, da conquista, da superação que eu estou tendo. Se vocês querem me ajudar, né, porque... esse símbolo vai ser para mim arrecadar um fundo para que eu possa estar passando a parte da cirurgia onde eu vou fazer a remoção da pele. Então, eu vou ficar sem trabalhar durante 1 mês,
um mês e meio, mais ou menos, e isso é para suprir esse mês com relação à minha família, tal, a parte de alimentos, a parte das despesas de casa e tudo mais, né? Então, com isso, eu fiz esse bonezinho para estar me ajudando, né, na superação toda em si. Tá? Se vocês quiserem comprar, ainda estou vendendo. Eu ainda tenho que entregar alguns bonés para algumas pessoas que já compraram e eu não consegui entregar ainda. Mas eu agradeço demais a presença de todos. Tá? Um grande abraço a todos aí. Obrigado à família do Roberto por estar presente aqui com a gente, o irmão, sobrinho. Tá? Aos meus colegas também, aos nossos colegas de trabalho que estiveram com a gente. Muito obrigado. O Superação vai ficando por aqui, agradecendo, sim, a Farben Tintas, Pensou Tintas, Pensou Farben, que é a nossa apoiadora do Superação, e a Zanatatec, que é a empresa de produtos de limpeza pesada, tanto para a sua empresa quanto para a sua obra, sua casa em si, telhado. Tem o limpa-telhas, tem o limpa-obras e tem também o hidrofugante, que é para repelir a água de locais porosos aí, né? A parte de chão, a parte de tijolos, né? Eles trabalham com essa situação. Beleza, pessoal? Então, o Superação fica por aqui. Agradeço todos a presença, agradeço também ao teu tempo, por estar comigo aqui. Valeu, Roberto, show de bola. Um grande abraço a todos, ficamos nessa, então. Um bom final de semana, galera. Falou, valeu! Promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter